Entrou? Boa tarde, pessoal, para quem está ao vivo. Bom dia, boa noite ou boa tarde para você que está acompanhando a gravação. Deus abençoe muito sua vida e vamos para mais um mergulho. Hoje é o capítulo 14 do livro de Marcos. É um capítulo grande, com 72 versículos, mas vamos em frente. Se a gente perceber que está passando aí de 2 horas, ou for passar de 2 horas, a gente interrompe e continua na próxima meditação. Mas se nós sermos mais objetivos aqui, uma vez que muitos desses assuntos, como a gente sempre fala, foram explicados, alguns até de forma detalhada, lá em Mateus, então nós vamos em frente, tá bom? Aí a gente consegue realmente ter um pouco mais de objetividade. Esse capítulo 14 de Marcos, ele está relacionado ao capítulo 26 de Mateus. O capítulo 14 de Marcos está relacionado ao 26 de Mateus. Para você que quiser depois assistir o 26 novamente, aí seria ótimo, seria excelente fazer isso. Seria realmente muito, muito bom, tá bom? Então vamos lá, já que o capítulo é grande, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, que o nome de Jesus realmente seja glorificado aqui nessa meditação, gente. É um capítulo muito forte que fala da morte, da ressurreição de Cristo. Diz assim, ó: faltavam 2 dias a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei tiveram a oportunidade de prender Jesus em segredo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. A gente até coça a cabeça. É incrível, né? Quer dizer, estavam maquinando, né? Ali, tramando a morte de alguém que só estava amando e falando a verdade. Mas é isso, né? É que a verdade que Jesus trazia realmente incomodava, né? Incomodava muito os poderes políticos, econômicos e religiosos na época. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo com um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixa-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: aonde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Eu vou ler aqui alguns comentários interessantes sobre isso. A história da unção de Jesus, agora, ao invés de ler aí, pessoal, na sua Bíblia, procure ouvir com atenção o que nós vamos ler aqui e vamos comentar.
A história da unção de Jesus por meio da mulher de Betânia define o cenário dos acontecimentos que vêm a seguir. O relato de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, é significativamente, quase não saiu, significativamente, diferente e pode se referir a outro evento. Depois medita lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Essa unção ocorreu em Betânia, 3 quilômetros a leste de Jerusalém, no sopé da encosta oriental do Monte das Oliveiras, onde Jesus aparentemente ficava quando passava pela Judéia. A casa pertencia a Simão, o leproso, a quem Jesus provavelmente curou, uma vez que os leprosos eram isolados da sociedade. Então, a casa era de Simão, o leproso. O leproso ficava isolado. Se o leproso estava ali, todo mundo reunido, esse leproso havia sido curado. A mesa, a refeição era um banquete, como é indicado pela posição dos participantes, que, segundo o termo grego, estavam reclinados. Uma mulher quebrou um frasco de alabastro que continha um perfume caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns ficaram indignados com o que consideravam desperdício em um perfume avaliado em 300 moedas de prata, em grego 300 denários. Um denário equivalia a um salário de um dia inteiro de trabalho. Essa grande soma podia ser dada aos pobres, pois era obrigatório lembrar-se durante a Páscoa. Jesus defendeu a mulher. Claramente, né? O fato de que os discípulos sempre teriam os pobres no meio deles não significa descaso de Jesus pelos mais necessitados. A oportunidade de ministrar diretamente a Jesus se aproximava do fim. De fato, que só duraria mais algumas horas. A mulher optou pelo melhor que podia fazer com o seu perfume. Jesus fala do sepultamento, né? Ela está preparando, está ungindo aqui para o sepultamento. Então, assim, faltavam pouco tempo para Jesus ir para a cruz, né, e ser sepultado. Os pobres, como Jesus falou, estarão sempre por aí. Vocês sempre poderão ajudá-los. Agora, falta pouco tempo para eu partir. Então, essa mulher está me honrando e vocês estão condenando ela. Jesus interpretou a ação da mulher, ela ungiu seu corpo em preparação para o sepultamento. Não fica claro se a mulher tinha consciência da morte iminente de Jesus. Seu ato de amor serviu ao propósito que Jesus lhe atribuiu. Embora Marcos não informe o nome da mulher, o que ela fez é de fato lembrado pela história de Jesus contada pelo mundo. Em nítido contraste com a mulher, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, se ofereceu para entregar Jesus por dinheiro. E a gente vai ler exatamente isso agora. Quer dizer, olha só, o que essa mulher teve, o que ela fez, foi se desprender do material e considerando quem Jesus era. Aquilo que a gente leu no início, que os fariseus, né, estavam ali tramando, fala aqui, os principais sacerdotes, mestres da lei, estavam tramando para matar Jesus. Então eles não estavam reconhecendo quem Jesus era, mas essa mulher, fazendo o que ela fez, deixou claro que ela não tinha consciência, como a gente leu, de que ele estava indo, talvez não tinha consciência de que ele estava indo para a morte, mas tinha consciência de quem ele era, tinha consciência de sua importância. Então, o que a gente faz depende muito, Michele, da consciência que nós temos com respeito àquela pessoa. Ela sabendo quem Jesus era, fez o que fez, abrindo o coração, se rendeu, se entregou, honrou a ele, enquanto um discípulo, a gente vai ler logo em seguida, o traiu por 30 moedas, quer dizer, por muito menos do que
o que essa mulher fez, e os sacerdotes principais estavam tramando. Quer dizer, a gente tem 3 situações aí. Um discípulo traindo por muito menos, uma mulher que foi condenada, olha só, foi criticada, mas que honrou Jesus, e os sacerdotes tramando para matá-lo, né? Ela estava ali fazendo uma oferta espontânea, né? Jesus não tinha pedido a ela isso. E chama a atenção de Deus sempre quando nós fazemos para Ele algo espontâneo, porque isso demonstra realmente, de fato, que a gente o ama, que a gente o considera, que a gente o reconhece como Senhor, né? Então, seja através de uma oferta, ou seja através de servir ao próximo, né? Porque Ele diz que fazendo qualquer coisa por um dos meus pequeninos, né? A mim o fizeste. Então, quando a gente faz, né, uma oferta de bom grado e reconhecendo que a gente como se estivesse fazendo para Jesus, então certamente Ele se agrada disso, né? Diferentemente dos fariseus que ficaram, porque eles não faziam, né, isso, eles não tinham feito, então muitas vezes isso causa uma certa condenação, inveja ou crítica daqueles que não fazem, porque eles não tiveram essa revelação ou essa intenção, né? Então, da mesma forma, eles se sentiram incomodados por ela estar fazendo aquilo, e Jesus mesmo falou que por que eles reclamavam, né? Em outras passagens fala, por que eles reclamavam? Porque até o momento eles não tinham nem sequer, né, cumprimentado da maneira como se cumprimentava, mas ela entrou na casa, derramou o bálsamo caríssimo e honrou a Jesus ali, né? É isso aí. E em seguida, gente, olha só, Judas, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Olha só. E Judas estava do lado da verdade, né? O tempo todo. Jesus é a verdade. E Judas viu ali o tempo todo que Jesus não estava enganando. Jesus não estava mentindo. Jesus não era um mau caráter. Jesus não era um malfeitor. Pelo contrário, ele viu que Judas só fazia bondade. Mas porque ele acabou se vendendo, né, se corrompendo, porque ele teria um benefício pífio, né, de 30 moedas de prata, e porque a intenção dele era material, né, não era as intenções do alto, né? Então ele priorizou o que era material, trocou a bênção por um prato de lentilha, literalmente. Então, aí fala, né, do caráter de Judas, né, do filho da perdição, de como as pessoas mau caráter se comportam. E ele fazia isso já, ele roubava, né? A Bíblia fala em outros que João testemunhou que ele não ficava preocupado. Uma vez ele reclamou, ele teve o mesmo, digamos assim... Mesma reação, né? Mesma reação dos fariseus. Podia ter feito isso e dado aos pobres, mas... Na verdade, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado porque ele tirava o que era colocado ali naquilo que ajudava, né? No ministério ali dos apóstolos e pelo qual eles também compartilhavam, né? É isso aí. No versículo 12 fala da última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam, digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual começarei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estará arrumada. Prepara ali a refeição. Então, os 2 discípulos foram à cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Legal, né? É o plano de Deus. Ao anoitecer, Jesus chegou
com os 12, quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Olha só isso, interessante, gente. Isso aqui é muito interessante para o entendimento da palavra, no seu contexto, né? Na visão macro. Ele tá dizendo aqui, ó, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu. Depois entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Quer dizer, ele já estava apontando para a cruz, né? Apontando para o que ele faria na cruz. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber o vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão. Leia do 27 em diante, por favor. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Então, muito cuidado, né, quando a gente afirma coisas a nosso respeito, quando nós temos um conceito elevado de si mesmo, né, porque é aquilo que Paulo fala, né, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então a gente não pode afirmar: eu nunca beberei dessa fonte, eu nunca farei isso, ou farei aquilo, porque nós podemos lutar contra, né, a nossa carne, a nossa natureza humana, mas jamais se gabar. Por exemplo, quando a gente vê alguém acabou cometendo um pecado e eu me achar superior e falar, né, eu nunca farei isso, eu nunca seria assim, eu nunca tomaria essa atitude. Porque é uma autoconfiança exagerada, né? Exato. E autoconfiança não em Cristo. Não, si mesmo. Não no relacionamento com Cristo, né? Tipo, eu nunca vou desistir porque Cristo ele me sustenta. É diferente se você falar isso. Porque Cristo ele me renova, porque Cristo, a presença dele é tudo para mim, então a presença dele vai me sustentar. Agora, quando a pessoa ela tem a autoconfiança, ela não canaliza a confiança dela em Cristo, mas nela mesma, tipo, eu nunca vou desistir porque eu não sou de desistir, não. É muito perigoso isso que você está falando. E orar, ao invés de falar isso, eu nunca faria isso, eu nunca seria desse jeito, orar no sentido: Senhor, nunca me deixe cair nessa tentação. Exato. Porque aí é dependência de Deus, né? Não é se apoiar no meu próprio caráter, né? Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. E foi ele que logo depois e Jesus pecou respondeu pela covardia, né? Eu lhes digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então a gente se acha
o valentão, né? Os corajosos, né? Mas a nossa dependência de Deus tem que ser sempre, né? Dependência, essa é a palavra. Ele nos ajudar a nunca cair em tentação. Por isso que na oração do Pai Nosso eu gosto muito de enfatizar isso e peço a Deus. E ele deixou esse exemplo na oração, de pedirmos todos os dias: não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal. Então, quando eu não caio em tentação, quando eu sou livre do mal, não é por causa que eu fui forte, eu fui valente, eu consegui, eu sou isso, aquilo. Não, foi porque Deus não deixou, foi porque Ele me fortaleceu, foi porque Ele, né, não me deixou cair em tentação. A graça dele me alcançou e não me fez tropeçar. Não porque eu sou melhor do que os outros, né? Enfim. Então, prosseguindo aqui no... Versículo 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastado dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é uma outra oração também. A gente já falou aqui várias vezes, até na última meditação. Você citou: não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa também. Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita... Se possível, né? Se possível, mas que seja feita a sua vontade. Isso é extraordinário, pessoal. Isso é um coração entregue, como a gente falou da outra vez também. Isso é um coração entregue. Agora, me chama a atenção uma coisa aqui. Jesus já sabia que Pedro ia trair, né? Também sabia que que Pedro ia negá-lo, e sabia que Judas ia traí-lo. Aí eu pergunto a vocês: Jesus mudou com eles? Jesus passou por 3 anos ali comendo com Judas, lavou os pés dele, até o chamou de amigo. Por que Jesus tratava Judas assim? Por que Jesus tratava Pedro assim? Sabendo, por exemplo, no caso desses dois, que um ia trair e o outro ia negar. Por quê? Essa é a pergunta que eu quero fazer aqui com vocês. Por quê? E a resposta a gente falou lá nas meditações de Mateus, é que Jesus, ele tratava pelo que ele era, né? Pelo que ele é, mas na época lá, pelo que ele era, e não pelo que as pessoas eram, ou pelo que as pessoas tinham feito, ou poderiam fazer. Ele dava amor até para esses, porque ele é amor. Ele lavava os pés porque é o que ele é humilde. Então, assim, não é algo seletivo, entende? Ontem eu estava vendo as redes sociais, e aí teve um rapaz aí famoso que participou de um reality. Ele estava falando que uma cantora muito famosa, ela teve uma atitude de preconceito e assumiu, né? Pelo menos ela assumiu, demorou, depois de muito tempo ela assumiu, mas ao assumir, ninguém noticiou, ninguém falou nada. Eu não sou a favor de condenarem ela por isso não, tá? Mas assim, foi 0 comentário. E esse rapaz estava falando que se fosse outra pessoa,
alguém que não tivesse a fama dela, a influência dela, que não tivesse um envolvimento com os meios de comunicação como ela tem, essa cantora famosíssima, a mídia ia cair para cima da pessoa com força, porque preconceito hoje, sabe como é que tá? Esses assuntos estão bem delicados, né? E tá certo, e realmente não é para ser, isso não é para se aceitar não, mas é que por que quando é com um se fala muito, quando é com o outro não se fala nada, passa pano mesmo, põe debaixo do tapete, não comenta, não sai notícia, não fala nada? É porque há uma seleção, há uma conveniência. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é justiça. Jesus é justiça. Imparcialidade. Né? Exato. E Jesus também é amor, é humildade. Então, o amor de Jesus, ele não é conveniente. Ele não é seletivo. Então, assim, eu vou lavar o pé desse aqui, né? Porque esse aqui eu sei que vai me trair, vou lavar o pé dele, não. Não, eu sou assim, eu não vou mudar quem eu sou por causa dos outros. O cristão, a pessoa que é do evangelho, ela é amor, então ela vai dar amor, mesmo quando alguém não merecer. Isso que eu estou falando aqui é fácil? Não é. Não é. E aí que entra a questão da graça. A graça que nos alcançou, nos fazendo entender o evangelho genuíno, que fomos salvos por ela, também nos capacita. Mas a gente precisa buscar. A gente precisa alimentar o nosso espírito para que o Espírito Santo, essa graça, nos capacite a não sermos seletivos, a não sermos convenientes, a não sermos parciais, a não tratar bem só quem merece, ou mudar, né? Ou dançar conforme a música. Não, me desprezou, vou desprezar, me fez mal, vou dar o troco, vai ter troco, não sou de ferro não, quer me fazer de bobo? Sou cristão, mas não sou bobo, o que há? Vai ter troco, cuidado com isso, gente, porque a gente anda na contramão disso aí. Repito, não é fácil, não estou dizendo que é fácil para mim não também, nós estamos todos juntos aí nessa luta, mas nós temos a palavra, o evangelho e o Espírito Santo para nos capacitar. Nós temos aí, acabamos de falar, essas orações para a gente fazer, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse desejo que eu estou de dar o troco, que seja feita a tua vontade. Isso é realmente viver o evangelho. Aliás, isso é mergulhar, eu já falei isso aqui várias vezes, mergulhar não é só assistir a meditação ou só ler, mergulhar é entender, é crer, é meditar, é colocar em prática, é encarnar o evangelho. E mergulhar é isso. Então, fica essa reflexão aí. Jesus não mudava o que ele era por causa dos outros. Ele era o que ele era e ele agia de acordo com o que ele era. Qual o versículo? Depois, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. 37. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, vigiem e orem para que não ceda à tentação, né? Então, assim, o que nos dá força para não vencer a tentação é estar vigilante em oração. Orar, isso. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, quando a gente ora, a gente vigia, a gente está alimentando o espírito. Isso. E a carne fica fraca quando eu não fortaleço o meu espírito. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Então a luta ali, o conflito, a guerra de Jesus, a batalha interna ali estava grande, né? Então ele foi lá e voltou para orar de novo. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta
Chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. 43 agora. Jesus é traído e preso. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. Então, assim, eram os religiosos, os mestres da lei e os líderes do povo, né? Eram 3 ali camadas que estavam ali e chegaram para pegar Jesus. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus e disse: Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando, porque eles tinham tramado de pegar Jesus às escondidas, né? Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Quer comentar aqui uma coisa? Não, vamos seguir. Versículo 53. O julgamento de Jesus diante do conselho. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote... Gente, só uma coisa. Eu não sei vocês, mas quando a gente está lendo, eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas assim, você está lendo aí, perguntar a ele: você é o Cristo, Filho do Deus bendito? Jesus diz: eu sou. Pô, isso é muito forte, gente. Parece simples, às vezes a gente lê isso aqui, passa batido, assim. Porque aqui em Marcos foi a primeira vez que Jesus ele assume, né? Ele fala assim claramente que ele é o Messias. Foi a primeira vez. Quando eu leio, quando eu ouço, toda vez que eu ouço, igual lá, a gente estava num culto, semana, acho que retrasado, há 2 ou 3 semanas atrás, lendo a mulher, João 4, se não me engano, né?
Jesus falando com a mulher samaritana, aí ela fala, não, a gente está esperando, ele fala, sou eu, esse que fala com você agora. Ai, gente, creia, entenda e creia que é ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Cristo que está te alcançando, que está te iluminando, que colocou em você esse desejo de mergulhar no Evangelho. Colocou em você. Você que está aí, mergulhando, assistindo. Ele coloca tanto o querer quanto o efetua, né? Ele realiza, ele coloca o desejo e realiza. É ele trabalhando dentro de você. É ele trabalhando nos seus desejos. Essa tua ideia, esse teu desejo de mergulhar no Evangelho, é ele trabalhando dentro de você. Vamos lá, vamos seguir. Isso é muito, muito bacana. É o 63? 63. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmias. Qual é a blasfêmia? Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vedaram os seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. E ele, porém, negou: não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Só comentar uma coisa aqui. Quando eu digo que aqui em Marcos foi a primeira vez que Jesus se revela, eu sou. No livro a gente já viu isso, né? Ao longo dessas meditações nós já vimos isso. Nós vimos demônios falando que ele era o Filho de Deus, nós vimos os discípulos falando que ele era o Filho de Deus, mas aqui a gente está vendo pela primeira vez ele falando aberta e publicamente que ele é. É isso que eu quis dizer. E você parou em qual? 69. 69. Então fecha aí o 72, que aí a gente comenta isso. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem, de quem você está falando? E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Então aqui o Pedro, ele teve um encontro com a verdade, né? Porque muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas não crê que aquilo é verídico ou pode acontecer de fato. Mas a gente se apoia nos nossos achismos, né? E faz da nossa maneira, até que a gente se depara com a realidade, né? Com a verdade. Jesus, ele quando a gente se depara com a verdade, ele já vinha trabalhando a nossa consciência com respeito a isso, pra gente, nesse momento, se deparar e a ficha cair. Não, realmente, eu fiz o que Jesus falou, né, que ia acontecer e tal e tudo mais. Então ali, isso serve para, no caso de Pedro, mas também muitas vezes coisas que a gente lê na palavra de Deus, profecias e situações e caminhos que a gente trilha e que a gente ignorou lá atrás, essa voz, né, essa orientação, essa direção, e não deu importância, não deu valor, não deu crédito, né? Só que cedo ou tarde a realidade, a verdade Jesus acaba se revelando pra gente, seja através da palavra dele ou seja através de situações, né, difíceis que a gente enfrenta na vida, seja pela dor, seja quando a gente quando acontece de fato, né? Então daí a importância da gente estar em obediência a Jesus, né? Hoje ele reina
Mas quem de fato tem reinado? Ele ou é a minha vontade? É isso ele aí. tem me dirigido ou eu tenho feito do meu modo, da minha maneira, porque eu acho que é assim que vai ser ou assim que vai acontecer? Então é aí que a gente mostra se a gente é servo de Cristo ou não. Porque depois Pedro, ele teve a primeira chance, né, digamos assim, e aí ele caiu em si que ele tinha errado, que ele realmente não podia se apoiar na força dele ou na coragem dele. No que ele tinha falado lá atrás, né? Lá atrás. Mas lá na frente, esse Pedro foi provado novamente. E dessa vez ele não negou Jesus. Ele foi até o fim, tanto é que a história mostra que ele foi crucificado, né? Uhum. Então, porque lá na época... Porque não negar aí poderia significar morte, né? Ele estava ali, perto. Jesus estava indo para ser crucificado. Se ele fala, não, conheço ele sim, eu era discípulo dele, ou algo parecido, poderia ser a morte dele. Então ele não quis assumir, né? Ele não foi corajoso, não foi verdadeiro, porque a gente falou lá na meditação de Mateus, a pessoa precisa entender, né? Ela não morre por Jesus sem entender primeiro que Jesus morreu por ela, sem Jesus ter morrido por ela. Isso é uma reflexão bem profunda sobre isso. Ela não morre por Jesus sem primeiro entender, crer que Jesus morreu por ela, sem Jesus primeiro ter morrido por ela. No caso de Pedro, Jesus ainda não tinha morrido por ele. Mas no seu caso, no caso da Michele, Jesus já morreu por nós. E quando Pedro, isso que a Michele falou, foi corajoso, também por causa do Espírito Santo que capacitou ele, porque esses discípulos aqui que eram covardes, que fugiram, depois todos eles se tornaram extremamente corajosos, depois que receberam o Espírito Santo. A graça os capacitou, o Espírito Santo os capacitou e mudou mesmo eles. Mas, além do Espírito Santo, Jesus tinha dado a vida por eles. Jesus tinha dado a vida por eles. Jesus tinha morrido primeiro por eles. Depois, eles também morreram por Jesus. Depois, esse mesmo Pedro, como o Michele falou, também morreu por Jesus. Só que, até naquele momento ali, Jesus não tinha morrido por Pedro. E ele também não tinha o Espírito Santo. Não é justificando, não. Dizendo que ele está certo, normal ele ter feito isso. Não. Mas é para a gente entender todo esse contexto, né? Como é que ele mudou tanto? Como é que mudou tanto? Além da palavra, além do Espírito Santo, o entendimento de Pedro também era outro, quando lá na frente ele morreu por Jesus. Então, o que a gente faz hoje, gente, é uma resposta. É uma resposta ao que Jesus fez primeiro. Ao que Jesus fez primeiro. Que isso nos enche de amor a Ele e ao próximo, que isso nos encha de generosidade, de humildade, que isso nos encha de coragem, e que as perseguições que a gente passar seja realmente por Jesus, seja realmente pela verdade, não por confusão que a gente está arrumando, e não por sarna que a gente está arrumando aí para se coçar, e chamar isso de perseguição, né? A gente fica entrando em lutas desnecessárias, em situações complicadas e muitas vezes desnecessárias, e a gente depois chama isso de perseguição. Mas se for realmente por Jesus, pela verdade, aí sim, seremos perseguidos, é inevitável, a perseguição virá. E graças a Deus, bem-aventurados somos. Tá bom? Quer falar? Não, fechou então. Então fechou. Toda vez que a gente lê um capítulo enorme, grande, eu falo assim, vamos ver se não vai demorar. Ele acaba sendo igual ou menor do que os outros, porque a gente acaba tendo mais cuidado com a objetividade, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Está finalizado aí o capítulo. E agora nós temos só mais 3 capítulos na próxima semana. Então, segunda, quarta e
sexta que vem, se Deus permitir, a gente finaliza então o livro de Marcos. Enquanto isso, leia aí, reveja, vá lá em Mateus, escolhe lá um capítulo, talvez que você ainda não... Isso aí, volta lá em Mateus, que ainda não acompanhou. Que vai só... Quem não acompanhou, veja tudo. Se aprofundar ainda mais. Agora, quem acompanhou também pode voltar em um capítulo ou outro para reforçar, tá bom? Principalmente, eu sempre falo, Mateus 5, 6 e 7. Toda vez que você tiver um espaço livre aí, vai nesses capítulos para que eles fiquem bem enraizados dentro de você, dentro de nós. Deus abençoe, gente. Um abraço e até a próxima. Até. E não esquece de comentar de tudo que foi falado aí, o que te tocou mais. Deixa aí o seu comentário, curta e compartilhe. Até lá.